Olá, queridos alunos e queridas alunas do 8º ano A da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Nós estamos na semana do dia 29 ao dia 31 e nesta semana, em matemática, estudaremos propriedade dos quadriláteros. Na semana passada, nós estudamos congruência e semelhança de triângulos, né? E estudamos um pouquinho de quadrilátero, mas foi um conceito bem vago, porque o foco lá era congruência e semelhança de triângulos. Agora nós vamos estudar propriedades dos quadriláteros. Vamos estudar detalhadamente os principais quadriláteros, os mais utilizados, tá bom? Então eu vou abrir aqui o documento, que tem a matéria, né? Então vamos começar. Gente, o que é... Deixa eu apagar aqui. O que é a propriedade dos quadriláteros? Propriedade são características, particularidades que cada quadrilátero vai ter. Então, por exemplo, de uma maneira geral, são características, ou seja, são qualidades que aquela figura vai ter e toda figura que for daquele gênero vai ter que ter. Por exemplo, o retângulo. O retângulo ele tem 4 ângulos retos, ó. Tá vendo? 4 ângulos retos. Opa. Tem 4 ângulos retos. Então todo retângulo, isso aqui é uma das propriedades. Todo retângulo ele vai ter 4 ângulos retos, medindo 90 graus cada um. Todo retângulo tem lados opostos iguais. Ó. Esse lado aqui, o lado superior, é igual à base. Essa altura aqui é igual ao outro lado lá, do outro lado. Essa reta aqui, na verdade, esse lado em pé, né? Esse lado do lado esquerdo é igual ao outro lado do lado direito. Ou seja, os lados paralelos têm medidas iguais. Então, essas características é que vamos estudar nessa aula, entendeu? Então, através dessas características, você vai dizer, opa, aquilo ali é um quadrado. Por quê? Porque ele tem 4 lados iguais, ele tem 4 lados, 4 ângulos internos iguais. Ele também tem os lados paralelos, né? A base é paralela ao lado superior. Os lados laterais também são paralelos. Enfim, é isso que nós vamos estudar. As características de cada quadrilátero. Lembrando que a palavra quadrilátero significa polígono de 4 lados. Então, veja bem, se eu desenhar esta figura, isso aqui é um quadrilátero. Ó. Esses pontos que as retas se encontram é chamado de vértice. E o número de vértices equivale ao número de lados. Ó. 1, 2, 3, 4. Isso aqui também é um quadrilátero. Então, tem gente que confunde. Acha que quadrilátero é quadrado. É só quadrado. Não. Pode ser quadrado, pode ser retângulo. Entendeu? Pode ser trapézio, pode ser losango. Qualquer figura dessa que tem 4 lados é quadrilátero. Pode ser paralelogramo, que é aquele quadrilátero torto, né? Vamos dizer assim. Então, enfim, tudo isso aqui é quadrilátero. E aí vamos estudar os principais e as particularidades de cada um, tá bom? Vamos começar então. Vamos voltar lá. Então, quadriláteros, breve definição, são figuras geométricas, né? Planas, ou seja, bidimensional, tem 2 dimensões, não tem uma terceira dimensão. As figuras bidimensionais são planas. Por quê? Porque elas ficam sobre o plano.
e elas não têm volume. Você pode perceber que não existe... O que é ter volume? É ter capacidade de armazenar algo. Por exemplo, um copo, ele não é uma figura plana, ele é uma figura tridimensional. Por quê? Porque ele armazena líquido. Pode ver que as coisas que armazenam líquido, elas têm formato circular. Elas não podem ter formato de quadrilátero. Por quê? Porque se for, já pensou um copo com formato de quadrilátero? Você ia jogar o líquido ia cair no chão, que ele não ia armazenar. Então as figuras planas, elas não têm volume. Elas têm área, porque ocupam espaço, mas não têm volume. Volume é quando você tem capacidade de armazenar algo. Ou seja, você tem base, você tem largura e tem altura. Tem 3 dimensões. As planas não. As planas só tem base e largura. Em outras palavras, essa definição implica as seguintes características. Quadriláteros são figuras definidas em um plano. Por isso, não existe ponto dessa figura fora do plano. São formados por segmentos de reta que se encontram em suas extremidades. Por isso, são figuras fechadas. Os segmentos de reta, por exemplo, para você formar um quadrado, você precisa ter 4 segmentos de reta. Precisa ter vou dar um exemplo de um retângulo. Dois segmentos aqui, 3 segmentos, 4 segmentos. E aqui é uma figura fechada. Possuem 3 classificações básicas. Então veja bem, os quadriláteros eles se dividem em 3 grupos, né? Outros é que não possuem lados paralelos. O que é lado paralelo? Retas paralelas, porque eu estou falando de reta? Porque o lado é formado pelos segmentos de reta. Então, retas paralelas são retas que nunca vão se encontrar. Então, por exemplo, aqui, essa reta aqui, ela é paralela a essa reta aqui de baixo. Por quê? Essa reta na horizontal nunca vai se encontrar com essa aqui. Agora, se eu tiver uma reta assim, nessa direção, e tiver uma outra reta aqui na horizontal, essa reta inclinada numa outra reta na horizontal, elas não são paralelas. Por quê? Porque vai ter uma hora que se eu prolongar essa reta aqui, ela vai bater nessa outra. Então qual é o conceito de paralelo? Algo que não se encontra. Entendeu? Quando você fala lá, aquela rua é paralela a essa, aquela outra rua nunca vai se encontrar com essa rua que você tá. Então, por isso que você fala que é paralelo. Então, quando falar em lado paralelo, aquele lado não vai se encontrar com o outro. Então, por exemplo, o retângulo, ele tem lados paralelos? Tem. Tá vendo esse lado aqui? Esse lado na lateral, ele nunca vai se encontrar com esse lado. Se eu prolongar, ele vai continuar na vertical aqui também, mas nunca vai se encontrar. Esse lado aqui superior é paralelo a uma base, nunca se encontra com a base. Ele se encontra com o lado lateral, agora com a base não. Então, esses outros aqui é aqueles casos que não tem lado paralelo. Todos os lados eles vão se encontrar. Então, é chamado de outros. Que é o caso dessa figura aqui, ó. Tá vendo aqui? Nenhum lado aqui é paralelo. E ela é um quadrilátero, ó. Nenhum lado é paralelo. Esse lado aqui ele se encontra com a base, que se encontra com esse lado, que se encontra com esse. Não tem lado paralelo. Trapézio. Quando falar que é um trapézio, é que ele possui um par de lados, ou seja, 2 lados paralelos, o trapézio. E o paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. É 2 a 2. O trapézio não, o trapézio é só um par. É um lado com o outro lado. O paralelogramo é um par, você viu lá, uma lateral e o lado superior com a base. Então, são 2 pares de lados paralelos. Então, eu posso dizer que o quadrado é um exemplo de paralelogramo. O retângulo também é.
Então tá aqui o exemplo, né? Trapézio, paralelogramo e outros. Então outros é o quê? Não tem lado paralelo. Trapézio, um par de lado paralelo. Quer ver aqui o trapézio? Ó? Esse aqui é o trapézio. Esse lado aqui é paralelo a esse aqui. Mas esse aqui já não é paralelo a esse. Ó, não é, porque eles vão se encontrar aqui, tá vendo? A reta aqui é inclinada, ó. É inclinada. Ela vai se prolongar, ela vai bater aqui. Nesse ponto aqui. Então eles não são paralelos. Agora esse aqui é paralelo a esse. Agora o paralelogramo, um exemplo aqui do quadrilátero torto, esse lado é paralelo a esse, um par. E esse outro lado aqui é paralelo a esse, outro par. Tá vendo aí? Então, afinal, o que são paralelogramos? É necessário que o polígono é figura, tá? Falando em polígono é figura, seja um quadrilátero, ou seja, tenha 4 lados, e que seus lados opostos sejam paralelos. O que é lado oposto? É o lado contrário, é o lado que não é vizinho, é o lado concorrente. O lado adjacente é chamado de lado vizinho. É o lado que não é adjacente. Por exemplo, esse lado aqui, ele é vizinho desse e é vizinho desse aqui. Mas ele é oposto a esse outro lado. Ó. Então, o que precisa aqui? Que está falando do lado oposto? Que seus lados opostos sejam paralelos. Que é esse caso aqui, ó. Esse lado oposto a esse é paralelo a esse. Agora, esse aqui é oposto a esse aqui, mas não é paralelo. Por isso que o trapézio não é um paralelogramo. Paralelogramo, esse lado que é oposto a esse aqui, é paralelo. E esse outro aqui, que é oposto a esse outro, também é paralelo. Então, o primeiro passo é que os lados opostos sejam paralelos, 2 a 2. Essa definição implica uma série de resultados chamados aqui de propriedade. Propriedade é característica, é qualidade. É algo que a pessoa tem, entendeu? Algo que define aquela pessoa, no caso a figura. Né? Vamos supor, a pessoa é alta, tem cabelo preto, é da cor branca, um exemplo. Isso são características, a mesma coisa a figura tem. A figura tem 4 lados, 4 ângulos. Tem lados paralelos, outros não, entendeu? Então isso é propriedade. Elas são válidas para todo paralelogramo. Ó, todo paralelogramo vai ter isso aqui que vamos ver. E serão discutidas a seguir. Os ângulos opostos são congruentes. O que é congruente? Igual. Então os ângulos opostos são congruentes. Então esse ângulo aqui ele é oposto a qual ângulo? A esse? Não, aqui é vizinho desse aqui. Ele é oposto a esse ângulo aqui. Então esse ângulo ele é igual a esse. E esse outro é igual a esse ângulo daqui. Os ângulos não opostos são suplementares. Então, esse ângulo aqui com esse aqui, que não é oposto, a soma deles tem que dar 180 graus, que eles são, um é suplemento do outro. Então, aqui, se aqui for 80, aqui teria que ser 100. Um exemplo. Os lados opostos são congruentes. Então, veja bem, esse lado que é oposto a esse é congruente. As diagonais do paralelogramo encontram-se no seu ponto médio. A diagonal é um segmento que parte de um vértice qualquer e vai para o vértice oposto. Qual é o vértice oposto desse aqui? É esse aqui. Esse aqui é vizinho, veja bem, tá na mesma reta, ó, vizinho. E esse também é vizinho, ó. Então, quem é o oposto? É esse aqui. Então, esse segmento que parte daqui e termina lá no vértice oposto é chamado de diagonal. Mas seria reto, né? Então, as diagonais, ó, ele tem duas diagonais, tá vendo? Elas se encontram aqui. Aqui é o ponto médio da figura, é o centro da figura, é isso que está dizendo. As diagonais se encontram no centro da figura.
observação. Então antes de ir para a observação, vamos verificar aqui com números, ó. Olha o que dá para a gente verificar. Lados opostos iguais, aqui 3, aqui 3. Aqui 2,24, aqui 2,24. Ângulos opostos iguais, ó. Esse ângulo é igual a esse outro ângulo aqui. Esse outro ângulo oposto vai ser igual a esse outro ângulo oposto. Os ângulos que não são opostos tem que ser 180 graus. Se você somar 63,43 com 116,57 dá 180. E se você somar esse daqui com esse aqui também vai dar 180. E esse com esse 180, e esse com esse 180. Devemos ressaltar que se um quadrilátero possui lados opostos, paralelos e congruentes, então ele é um paralelogramo. Então os lados opostos, eles, além de ser paralelos, eles são congruentes. A seguir discutiremos propriedades de alguns paralelogramos específicos. Vamos começar pelos retângulos. Os retângulos são quadriláteros cujos ângulos medem 90 graus. Ou seja, tem esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui, que é formado por duas retas perpendiculares, ou seja, uma na vertical e outra na horizontal, e aí esse ponto que se cruza forma um ângulo reto, e tem esse desenho do quadradinho, que é 90 graus. Um resultado direto disso é que se os lados opostos são paralelos, ó, esse lado que é oposto a esse é paralelo, não se encontra. E esse aqui, o lado superior, é oposto à base, paralelo também. Basta considerar qualquer um dos seus lados como uma reta transversal e observar que ela corta outros dois lados formando o mesmo ângulo de 90 graus. Todo retângulo, portanto, também é um paralelogramo. Entretanto, nem todo paralelogramo é um retângulo, porque o paralelogramo, vamos voltar lá, porque para ser um paralelogramo tem que ter 4 lados, beleza, o retângulo tem 4 lados, e os lados opostos tem que ser paralelos. Isso aqui é um quadrilátero, né? Aqui no caso o retângulo seria um exemplo de um paralelogramo, né? Porque os lados opostos são paralelos. Mas nem todo paralelogramo é um retângulo, porque existe outros tipos de paralelogramo, como o quadrado, que é o que vamos ver agora. O quadrado, da diferença do quadrado para o retângulo, é que o quadrado tem 4 lados iguais, né? Então é por isso que nem todo paralelogramo é um retângulo. Porque o paralelogramo existe vários. Ele tem propriedades comuns. Já o retângulo não, ele tem propriedades só dele. Por exemplo, esse lado aqui é igual a esse e esse outro é igual a esse daqui. Então vamos apagar. Assim, para o retângulo, vejam as 4 propriedades dos paralelogramos citadas acima, além da seguinte: todo retângulo possui diagonais congruentes. Então todo retângulo, ó, essa diagonal aqui, lembra que a diagonal parte de um vértice e vai para o lado oposto? O vértice oposto? Aqui. Então é esse segmento aqui. Esse segmento aqui é igual a esse aqui. No retângulo. Seria reto, tá, gente? Aqui. Seria reto. Mas aqui é ruim de desenhar porque eu tô com o mouse também. Então essa diagonal aqui, que é esse segmento inclinado, que tem duas diagonais, né? É igual a outra diagonal. Então, o resultado mais direto dessa propriedade é o seguinte: se um paralelogramo possui diagonais congruentes, então ele é um retângulo. Olha o que determina o retângulo: as diagonais são congruentes. É a principal característica do retângulo. Então, vamos para os losangos. Os losangos é aquela figura que parece um balão. São paralelogramos que possuem os 4 lados congruentes. Então, veja bem. O losango, ele tem 4 lados, ó,
congruentes. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Desse modo, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Foi o caso do retângulo lá. O retângulo é bem diferente do losango e ele é um paralelogramo também. Esse quadrilátero possui as mesmas propriedades dos paralelogramos. Ou seja, eles também têm dois lados paralelos, ó, aqui, opostos paralelos, aqui. Aí você pega outra propriedade. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo e esse outro ângulo é igual a esse outro ângulo. Esses ângulos aqui que não são opostos tem que medir 180 graus, a soma, né, deles. Enfim, ele tem todas as propriedades, né? Mas ele possui aqui, ó, uma só dele, né? As diagonais de um losango formam um ângulo reto. Então aqui, essa diagonal, lembra da diagonal, né? Que parte de um vértice e vai ao vértice oposto, que é o que está aqui esse pontilhado. E tem outra diagonal aqui. Elas formam esse ângulo reto. Lá nos outros casos, as diagonais não formavam o ângulo reto, né? Aqui já está formado, que é o caso do losango, do balãozinho. Assim, se um paralelogramo possui diagonais perpendiculares, então ele é um losango. Porque aqui as diagonais são perpendiculares, ó. É uma diagonal na vertical, exatamente na vertical, e outra na horizontal. Não tem inclinação. Então aqui tem 4 ângulos retos. Agora vamos falar do quadrado. O quadrado é um dos mais conhecidos, né? É um paralelogramo que possui os 4 lados iguais e, além disso, possui ângulos retos. Então, o quadrado ele possui também 4 ângulos retos, 4 ângulos iguais. Além disso, ele possui 4 lados iguais, né? É uma particularidade dele. Dessa maneira, um quadrado é ao mesmo tempo um losango e um retângulo. Entretanto, nem todo losango é um quadrado e nem todo retângulo é um quadrado, né? A propriedade específica do quadrado é a seguinte: as diagonais de um quadrado formam ângulos retos e são congruentes. Então, essa diagonal aqui, essa diagonal é congruente a essa, é igual. E aqui tem 4 ângulos retos também no quadrado. É muito parecido com o losango, né? Assim, se um paralelogramo possui diagonais que formam um ângulo reto e que são congruentes, então esse paralelogramo é um quadrado. Observe que o critério acima é exatamente uma junção dos discutidos para o losango e para o retângulo. Ele juntou o losango com o retângulo, né? Agora vamos falar dos trapézios. Os trapézios são os quadriláteros que possuem apenas um par de lados opostos paralelos. Esses lados são chamados de base do trapézio. Os trapézios não são paralelogramos, por isso, as propriedades dos paralelogramos não são válidas para os trapézios. Não se aplicam aos trapézios, né? Existem 3 classes de trapézios: os trapézios quaisquer, os trapézios retângulos e os trapézios isósceles. A primeira classe diz respeito àqueles que não são retângulos e nem isósceles. Ou seja, o trapézio retângulo é aquele característico por ter um ângulo reto, formado por um ângulo reto. O trapézio isósceles é que ele tem 2 lados iguais, tá? E o trapézio quaisquer é que ele não é retângulo nem isósceles. Então vamos ver isso com mais detalhe. A primeira classe diz respeito àqueles que não são retângulos. Isso aqui eu já li. Já os trapézios retângulos, ó, são trapézios que possuem 2 ângulos internos com medida de 90 graus, ó, que eu tinha falado. E tem que ter o ângulo reto aqui. Então, a base superior é como se fosse uma bota, né? A base superior é chamada de base menor e a base maior é a base inferior.
Trapézios isósceles. São trapézios em que os lados que não são paralelos possuem a mesma medida. Então, os lados que não são paralelos, ó. Quais são os lados que não são paralelos? Os lados que não são paralelos é esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é igual a esse. Dois lados iguais, ó. Eles são congruentes. É possível notar que um trapézio isósceles pode resultar do corte feito em um triângulo isósceles, desde que esse corte descreva uma reta paralela à base desse triângulo. Quando isso é feito, o resultado é outro triângulo isósceles semelhante ao primeiro do trapézio. O que ele está querendo dizer com isso? Que ele tem uma ligação com um triângulo isósceles. O triângulo isósceles é aquele triângulo que também tem dois lados iguais. E no caso esse aqui, ó, esse triângulo aqui. A base é diferente, mas esses lados laterais são iguais. Então ele tem essa ligação com o triângulo isósceles. Então eles têm essa ligação com o triângulo isósceles. Aí aqui tem um triângulo isósceles grandão, tá vendo? E aí ele está falando que quando você corta, aqui no texto, né? Quando você corta aqui, tá vendo? Esse pedaço de baixo forma o trapézio isósceles. E esse triângulozinho aqui é um triângulo semelhante àquele triângulo grandão. E aí, vamos falar das propriedades específicas para o trapézio isósceles. Veja bem, quando você tem lados iguais, que é o caso desse aqui, o ângulo oposto ao lado, ele tem que ser igual ao outro ângulo que também é oposto ao lado que é igual a esse lado que a gente está falando. Então, olha só. Esse lado aqui ele não é igual, esse lado lateral não é igual a esse outro lado lateral. Então, os ângulos opostos desses lados também tem que ser iguais, por conta de terem a mesma abertura. Então, aqui no caso, 63,43 graus e aqui também. Se aqui fosse 50, aqui também teria que ser 50. Porque se esse lado aqui, se esse ângulo que formou esse lado tem uma abertura de 50 graus e esse lado é igual a esse, então o ângulo oposto a esse lado também tem que ser igual a esse outro ângulo. Então, resumindo, os ângulos da base maior do trapézio isósceles são iguais. Então, a base maior, qual é a base maior? É a base inferior. Então, os ângulos da base inferior são iguais, ó. E as diagonais do trapézio isósceles são congruentes. A diagonal, vamos lembrar de novo, a diagonal é um segmento que parte de um vértice e vai para o vértice oposto a ele. E aí é o tal da reta inclinada, ó. É isso aqui, as duas diagonais do triângulo isósceles. Elas são congruentes, então essa diagonal é igual a essa. É isso que temos aqui, de propriedade dos trapézios isósceles. E aí eu trouxe também para vocês, para explicar um pouquinho sobre quadrilátero convexo. Existem quadrilátero convexo e não convexo. Convexos, né, e não convexos. O primeiro grupo é formado por todos aqueles em que a reta que contém qualquer um de seus lados não intercepta o outro lado. E se existe pelo menos um lado que não possui essa característica, então ele é chamado de não convexo ou côncavo. Então, por exemplo, quando você traça uma reta qualquer, uma reta qualquer aqui dentro do quadrilátero, na verdade não é uma reta dentro do quadrilátero, é como se fosse continuar, prolongar o lado, né? O segmento do lado. Você vê que ele não intercepta, ele não passa dentro da figura, né? Aqui, ó, se eu prolongar aqui, ó, ele não passa. Ele simplesmente continua, mas não passa para outro lado, né? Agora, olha esse caso aqui.
Se eu prolongar esse lado aqui, tá vendo esse lado aqui? Se eu prolongar, ele passa pelo outro lado, ó. Ele corta o outro lado. Isso é chamado de quadrilátero côncavo, figura côncava, né? Ou convexa. Não convexa, né? Quando você prolonga os lados e esse prolongamento não atinge o outro lado, é chamado de convexo. Quando você prolonga o lado, um dos lados, e esse prolongamento atinge o outro lado, corta o outro lado, a grosso modo, né? Então essa figura ela é não convexa, entendeu? Então era tudo que a gente tinha para falar nessa aula sobre quadrilátero, tá bom? Na próxima aula eu vou deixar o material da atividade semanal. Lá terão 5 exercícios e uma breve explicação, um breve resumo do que estudamos nessa aula, tá? Então, até o próximo vídeo, tá, galera? Até o próximo encontro. Espero que todos tenham aprendido um pouco sobre propriedades dos quadriláteros, tá bom?